nosso convidado, ele é ator, diretor de teatro, de cinema, televisão. E se inventarem mais alguma mídia, esse cara encara também. Certeza que você já riu muito com ele no Zorra Total, já se emocionou nas novelas e filmes que ele fez. Estamos falando de mais de 50 anos de carreira. Chama ele, Diguinho. Anselmo Vasconcelos! Aplausos para uma das melhores entradas que já tivemos aqui. Eu consegui visualizar o que é um bom ator, um bom diretor. Eu visualizei a sua calça baixando só na sua encenação. Viu? Oh, que beleza. Sugerir é melhor do que fazer, não é? Sempre. Quanto mais velho eu fico, mais eu acho isso também. Ô, Anselmo, você tá bem? Eu tô. Boa. Feliz de estar aqui. Pô, nós estamos felizes com sua presença também. Posso fazer uma auto-homenagem? Se você quiser. Porque é uma música que me define. Dá pra tocar Inútil? A gente somos inútil. Anselmo, você é um grande artista, um grande diretor, um grande ator, mas eu não sabia, você quase foi uma pessoa normal. Você queria ser médico. Exatamente. Você quase vai ser a pessoa... Eu tentei. Você tentou ser normal. Tentei. Você ia ser médico? Eu quero. Quer? Ainda quer? Ainda quero. Qual especialidade você gostaria? Neurologia. Por que te atrai a neurologia? Porque eu acho que a coisa mais fascinante que existe na vida é a imaginação, a capacidade da gente ver coisas que não existem, da gente criar coisas que não existem, da gente sentir coisas que não existem. Isso é conversa de artista, não é conversa de médico, tá? Você vai ser médico para ser artista na medicina também. Isso, foi o que o Golias disse para mim. É? É. Quando eu disse isso para ele, ele falou assim, mas você é médico. O que eu não sabia é que você quase teve um irmão gêmeo. Sim, não, tive. Você teve irmão gêmeo? Eu tive. A minha mãe, ela fez um tratamento na época, anos 50, eu sou de 52, para não engravidar. Na época consistia numa química experimental tal. E aí no exame de rotina o médico virou-se para ela e disse assim, olha, você está com um cisto no ovário, vem aqui amanhã que eu vou tirar. Era eu e um outro. Esse era o cisto. Sou um cisto. Caramba. E aí ele não se desenvolveu. O útero dela não permitia a gestação dos dois, ele parou. E eu sobrevivi, tanto que eu nasci numa junta médica, porque eles não entenderam como não houve um aborto, né? Você é um milagre. Um milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Demais. Todos nós somos. Você conheceu o Nelson Rodrigues? Conheci. Ele te deu um bom conselho? Sim. Foi bom o conselho? Meu pai era alfaiate e nós morávamos em frente ao Maracanã, em frente ao Portão 20. Um dia o Nelson Rodrigues precisou consertar uma roupa lá e falou, tem um alfaiate ali e tal, ele foi... Era o seu pai? Era o meu pai. E aí eu estava voltando da escola, meu pai com o Nelson Rodrigues, né? E aí virou assim, Nelson, dá um conselho pro meu filho, o Anselmo. Aí o Nelson olhou para mim, Anselminho, seja burro. As mulheres detestam os homens inteligentes. Mas você não seguiu esse conselho. Foi um conselho que você não seguiu, né, Anselmo? E o mais legal é o seguinte, essa história é maravilhosa, eu vou te contar em primeiríssima mão, ninguém sabe disso. O Nelson Rodrigues ficou amigo do meu pai e dava a tribuna de honra dele para o papai assistir o jogo enquanto ele ia dar um rolé. E aí, depois ele ligava para o meu pai e perguntava como é que tinha sido o jogo.
E aí, no dia seguinte, ele tinha que escrever a crônica no Jornal dos Esportes. E aí ele não lembrava como é que tinha sido o segundo gol, tal, parará, parará, e ele escrevia. E aí, atrás do gol do Bangu, ele falava assim, né? Estava ele, o sobrenatural de Almeida. Meu pai era Almeida. Era ele. Era o meu pai. Era um informante da memória do Nelson. Quando eu não prestava atenção, eu não queria saber, seu pai era... Que demais. Você nunca contou isso. É exclusivo. É exclusivo. Ô, Anselmo, você descobriu sua vocação artística quando? Você teve uma grande inspiração? Teve um grande momento divisor de água? Ou só foi acontecendo? Foi um acidente. Como é que... Você nasceu por acidente? Eu sou um acidente. Você é um acidente. Eu sou um acidente. Então, eu estudava para fazer medicina, para o vestibular para medicina, e naquele ano o Sesgran Rio resolveu que tinha que ter redação no vestibular. E aí entrou uma professora nova para dar aula de redação. Quando ela entrou, eu olhei para ela e eu senti uma coisa completamente diferente. Eu fiquei fascinado e ela começou a falar de teatro, que teatro era importante, que a gente tinha que ir ao teatro, e eu nunca tinha ido ao teatro. Onde eu morava... Quantos anos você tinha? 16 para 17. Onde eu morava tinha cinema, mas não tinha teatro, então eu não conhecia teatro. E aí, acabou a aula, ela saiu, eu fui atrás dela. Completamente atraído, eu fui atrás dela, ela percebeu, olhou para trás e falou assim, você quer falar comigo? Eu falei, quero. O que você quer falar? Aí eu pensei as coisas mais obscenas que um garoto pode pensar. E eu disse a pior de todas. Qual? Eu faço teatro. Verdade? Eu falei, é verdade. Posso ver? Eu falei, claro. Quando que eu posso ver? Hoje é segunda, sexta, tá bom? E aí eu voltei para a sala de aula, chamei 2 compichas meus e falei, olha, a gente vai fazer teatro. Com quem? Comigo mesmo. Aí escrevi uma peça, dirigi, fiz cenário, figurino, e aí na sexta-feira eu falei, bom, tem que chamar alguém para ver, né? Senão pega mal, vai ficar muito clara a coisa. Aí chamei uns primos meus e tal, e fizemos a peça. Eu não me lembro de algo tão terrível. O que era a história? Não acabava nunca a história, não, uma história complicadíssima. E aí, quando terminou, um silêncio sepulcral, ninguém aplaudiu, nada. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, meu primo e ela vieram na minha direção e disseram o seguinte, para com essa história de querer ser médico, faz isso. Fazer isso o quê? Isso que você acabou de fazer. E aí ela falou, você tem um texto aí da tua peça? Eu falei, tem. Dei para ela, uma semana depois ela me chamou na casa dela. Cara. Opa, deu certo o plano, hein? Que esforço, hein? Aí o meu texto estava no meio de 2 livros assim na mesa. Ela falou assim, você tem português na família? Eu falei, ambos os avós são portugueses. Aliás, eu sou português agora. Ah, você já... Tirei a cidadania. E aí ela falou assim, você escreveu um alto português típico do século XVI. Como? E isso passou a ser o grande lance da minha carreira, entendeu? Quer dizer, tudo está dentro de mim. Eu tenho um DNA disso. Qual a explicação que você dá? Um cara que nunca fez... É genética? É genético. Eu queria saber o seguinte, comeu ou não? Pegou a professora no fim das contas ou não? Gente, não posso dizer isso. Ah, tá respondido. Tá respondido. Mas a memória genética... É genética. Aí você tem interesse em neurologia, chega lá, neurologia? Exatamente. Eu dei aula durante 30 anos na centenária Escola de Teatro Martins Pena, no Rio de Janeiro. Nunca preparei uma aula. Isso é muito interessante, essa conversa. Hein? O que eu fazia? Eu chegava, a aula começava às 9, eu chegava às 6h30, estacionava o meu carro, ia para a sala de aula, e aí eu fechava os olhos, ficava quieto assim, ficava esperando, respirando. Os alunos entravam, eu falava 2 horas seguidas, quando terminava eu falava, meu Deus, o que foi que eu disse? Aí eu ia conferir na biblioteca, estava tudo certo. Sobrenatural? De Almeida. É sobrenatural ou é ciência genética? É epigenia.
O que é isso? Epigenia existe o DNA e existe o que você acumula durante a sua vida e que vai para o teu inconsciente. Quer dizer, o cérebro não é para pensar. Provavelmente você... O cérebro é para conectar. Provavelmente você já viu os seus avós conversando, falando algumas coisas, ou inconscientemente absorveu algumas coisas. Pode ser, pode ser. Eu sei que, por exemplo, eu estreiei um espetáculo agora, nesse final de semana, no Rio de Janeiro, e foi a coisa mais prazerosa, deliciosa e fácil de fazer. Por quê? Porque ele já existia. Eu só deixei ele acontecer. Tem uma aula do Miguel Ângelo que é maravilhosa. Ele junta as pessoas assim, aí tem uma pedra de granito, ele fala assim, vejam a obra aqui na pedra. Aí os alunos olhavam e falavam assim, pô, não estou vendo nada, né? Aí ele pegava a talhadeira dele, tac, 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 tac. Aí tem uma mão. Tem isso lá em Florença, uma mão que ele esculpiu. Sim. Né? Sim. Aí ele falou assim, o que eu fiz? Tirei os excessos. Tava ali. Vocês não viram? Eu vi, por isso que eu consegui. Exatamente. Que demais. Você sabe que eu já vi várias entrevistas suas e tem um trabalho que você fez que você sempre cita algumas entrevistas que eu queria muito ter assistido, porque eu acho que devia ser muito divertido, que é o Teatro do Terror. Sim. Esse que você falou que o pessoal jogava chinelo. Jogava chinelo. Eu sempre que vejo você contar disso, eu penso, porra, eu queria ter visto isso aí. Você não faz mais isso? Eu sempre tenho vontade de assistir. Você já viu o Igor isso? Morro de vontade de fazer. Você gosta do Anselmo? Sou fã demais, desde o Bronco. E você gosta de terror? Gosto de terror. Olha que mistura. Eu sempre vejo ele falando que ele fazia o Teatro do Terror. O pessoal jogava chinelo nele. Se ele fizer, um dia vamos ver? É um show meio do Diguinho, né? Por que a gente não faz O aqui Diguinho uma é noite? freak show. Oi? Por que a gente não faz uma noite aqui? Vamos fazer? Vamos fazer? No Halloween? Um Halloween? Um Vamos Halloween fazer? aqui? Vamos. Combinado? Combinado. Como é que era? Como é que Todo mundo era? convocado. Explica pro Igor como é que era. É assim, quanto pior, melhor. Dá pra fazer fácil aqui. Então, na estreia, por exemplo, a gente ia estrear e eu falei assim, que tal a gente chamar o José Mojica Marins para fazer? O Zé do Caixão. O Zé do Caixão. Aí ele foi e o que eu faço? Eu falei, sai de dentro do caixão e fala aquelas coisas absurdas que você fala, né? Aí ele saiu de dentro do caixão. Eu sou as trevas! Aquele jeito dele de fazer tal. Aí tudo bem, ele fez tal, as pessoas gostaram tal. Aí o Ricardo Petralha falou para ele assim, olha, amanhã, domingo, é mais cedo, tá? É 10 horas, porque a gente fazia meia-noite, 10 horas. Ele falou, 10 horas tá legal. Aí botamos ele no hotel, no dia seguinte ele acordou, olhou no relógio, 9h30, caralho, tem... Eu falei, caralho. Não faz mal, foda-se, viu? Foda-se. Aí ele saiu correndo pro teatro, era o Teatro da Praia, que tinha um corredor assim, e lá no fundo era a entrada. Aí ele passou pela bilheteria e falou, como é que tá a casa? Aí responderam, tá cheia, irmão. Aí ele foi, tal, entrou na porta de serviço, estava tudo escuro e tinha alguém falando, ele está entre nós. É preciso exorcizá-lo, é preciso tirá-lo das nossas vidas. Ele falou, deixa. Aí ele entrou, né, com aquela roupa preta. Eu sou as trevas! Era um culto religioso. Era igreja de crente? Às 10 horas da manhã. Era igreja de crente? Sim? Igreja de crente? Igreja de crente. Aí ele contando isso pra gente à noite. O Zé do Caixão entrou na Assembleia de Deus. Eu sou as Ele falou que trevas. ele foi recuando, né? Eu, as trevas, ele foi recuando. E o pastor, pra sair, né? E o pastor falou assim, vai. Ele foi embora, os irmãos, aleluia, foi expulso daqui. Pô, mas vamos fazer um Halloween aqui, Teatro do Terror, hein? Por que o pessoal jogava chinelo? Porque a gente falava assim, agora é a hora da vingança. Você vai se vingar de todos os canastrões que você vê na televisão, no teatro, no cinema. São chinelos, daquilo que você achar pior, você joga. E ria. E aí a gente fazia coisas horrorosas. Mas é perigoso, já se machucou? Não, era chinelo de espuma. Ah, mas hoje em dia o pessoal joga pedra, joga... É legal, sempre que devia ser muito divertido isso. O seu primeiro filme foi o quê? Foi o Segura Malandro? Foi. Se Segura Malandro. Foi em 78, né? Uhum. Se Segura Malandro, o grande Hugo Carvana, com quem eu fiz vários filmes. Vários filmes muito legais. O Hugo Carvana fez... É o Homem Nu? É o Carvana, Nu, né? Você... Quantos filmes você já fez ao todo, Anselmo? A última vez que eu contei estava em uns quase 50. 50 filmes no Brasil, é pra herói. Mas eu peguei a época da Embrafilme, que a gente fazia 90 filmes por ano.
cara. Então fazia um filme atrás do outro, eu vivia de cinema. Você consegue ter um preferido? Consigo. Seu top 3 aí. É, E por quê? Meu filme favorito chama-se O Segredo da Múmia. O Segredo da Múmia? O Segredo da Múmia. Por que esse é o seu favorito? Porque terrir é uma brincadeira, é um deboche de Hollywood, é um deboche da grandiloquência, é um deboche da... Eu gosto muito disso aí. De desconstruir. Não levar a sério. O diretor Ivan Cardoso me chamou para ser o galã do filme, porque eu tinha acabado de fazer o República dos Assassinos, tinha ganho 30 prêmios, já estava assim famoso temporariamente, né? E aí ele falou assim, não, você vai ser o galã do filme. Eu falei, eu não quero ser o galã do filme, não, eu quero ser a múmia. É mais divertido, pô. Exatamente. O filme chama-se O Segredo da Múmia. Eu quero ser a múmia. Eu quero ser a múmia. E aí tirava a maior onda, né? Todo enfaixado, levava horas enfaixado. O único problema foi quando me dava vontade de fazer xixi. Ah, era difícil, era? Pô, cara, tirar aquela gaze toda, tal, achar o negocinho. Mas para fazer outra coisa, você já tinha as ataduras. Não é fácil limpar, né? Eu gosto muito desse filme. Tem Regina Casé, tem Wilson Grey, tem Põe um Jardel trechinho aí, Filho. pessoal. Múmia! Mas que porra de motel é esse? Das brumas do passado, surge um ser monstruoso, sedento de sangue e de vingança. O medo domina todos. A múmia está solta. É o delegado Almir Gomes, professor. O segredo da múmia. Demais. Exatamente. E o seu top 3, hein? E o seu segundo? O segundo é Eles Não Usam Black Tie, do Leon Huisman, Com que é o com filme Jean que ganhou Francisco o Leão de Guarnieri. Ouro em Veneza, que é um Sim. filme sobre a questão O Guarnieri. do Guarnieri, exatamente, uma obra-prima do Guarnieri, Sim. né? Fernanda Montenegro, Guarnieri, Richeri, Beth Mendes, meu Deus, é um Foi um ponto elencaço. alto do cinema. Nós fomos aplaudidos 10 minutos no Palácio de Veneza, de tão chocante que é o filme. E o top é o República dos Assassinos, de 1979, que outro acidente aconteceu, Daniel. Qual foi? Eu fui chamado para fazer o macho de uma relação gay entre um assaltante de automóveis e um travesti chamado Heloína. Eu fui contratado para fazer o rapaz da história. Você né? era o Carlinhos, o ativo no casal o gay. ativo, exatamente. E aí eu fui na produtora, recebi uma parcela de adiantamento e fui para a praia comemorar. Eu estava namorando a Paula, que era uma mulher maravilhosa, linda de morrer. Meu Deus, aí cheguei na praia, e aí, Céu, como é que tá o negócio do filme? Qual é a do filme? Eu falei, o filme é a história do Mariel Mariscal, mas tem um casal gay, né, que é um travesti e um assaltante de automóvel, que o Mariel mata o assaltante de automóvel e ela vai se vingar. E a história é essa. Aí ela olhou para mim e disse assim, você vai fazer o travesti, né? Espera aí que eu vou comprar cigarro. Alô? Quem vai fazer o travesti? O filme está quase parando porque não tem um ator com coragem de fazer esse personagem. Sério? Não, pô. Que ano que era? Vai ficar marcado, 79, vai ficar marcado para sempre, pô. Eu falei, eu quero fazer. E aí eu fiz. Coragem. Mas assim, hoje em dia, pô, é um ator. Não, ator faz papel. hoje em dia não Hoje me em dia deixariam não- fazer esse papel, né? Não deixariam fazer esse papel. E aí, no primeiro dia de filmagem, tal, eu levantava da cama com o Tonico Pereira, grande Tonico Pereira, tal, e aí a gente ia para uma varanda em Santa Teresa, começava a dançar, os dois juntos, tal, e aí não era som direto, a gente escutou, beija. Beija. O Tonico bate aqui em mim, né? Aí ele falou assim, estamos fodidos. Aí eu peguei a cabeça do Tonico e fui. Quando eu fui, ele mandou a língua. A cena fica boa. E aí? Aí eu chupei a língua dele. Cena é cena. O problema é se o diretor falou,
Volta que não gravou. Volta mais um. Deu problema no som. Deu problema no som. Perdemos o foco. Volta. Mas esse foi o primeiro beijo gay da história do cinema brasileiro? Foi o primeiro beijo gay da história do cinema brasileiro. Ou talvez da arte brasileira, não sei. Quem beija o Mendonça da Grande Família nunca mais esquece. Mas, Anselmo, você foi premiado por esse papel. Muito. Muitos prêmios. Muitos prêmios. Ninguém queria, hein? E depois que todo mundo rejeitou o papel, deve ter ficado puto, hein? Olha, podia ser meu prêmio, olha lá. Cheio de prêmio. Foi um acontecimento. O personagem, ele veio. É isso que eu estou te dizendo, né? Ele estava aqui dentro, né? E todo homem tem uma... A psicologia fala isso, né? Que nós temos a ânima, né? O inconsciente feminino, né? Então, todo homem tem seu inconsciente feminino. Por mais que tente ser machão, tal, ele tem a sua delicadeza, ele tem a sua lua, né? E eu simplesmente deixei isso acontecer, né? Deixei vir para fora. E aí estou desmunhecando até hoje. Você foi parado na Blitz usando figurino? Ah, isso é maravilhoso. Eu tinha que gravar uma cena que era um musical do filme, tá com a voz da Elba Ramalho cantando uma música do Chico, maravilhosa. Eu sonhei contigo tanta digita, Monet. E aí eu levava 3 horas para tirar a caracterização. Era 5 meias, próteses de seio, cílios, cabelo, unha, não sei o quê. Eu falei, porra, hoje tem um almoço lá em casa para minha sogra, a dona Isolda, que vai me conhecer hoje pela primeira vez, a mãe da Paula. Eu falei, eu vou do jeito que eu tô, chego lá, começo a fazer a comida e depois eu vou tirando aos poucos a parada toda. Aí entrei no meu carro, era um Carmanguia, lembra do Carmanguia? Lembro. Botei a fita da Elba e fui lá, todo vestido, todo montado, dirigindo o carro. Hoje eu sonhei contigo, tanta digita. Quando eu entrei na Cândido Mendes, morava em Santa Teresa, Blitz. Aí eu olhei no retrovisor, irmão, se parar... Como é que vai ser, né? Não deu outra. Quando eu fui passando devagarzinho pelos caras, um PM baixinho. Encostei o carro, ele se aproximou, bateu no vidro, abre. Aí eu abri, ele olhou para mim, olhou para minha perna toda cheia de meia, falou, documento. Aí eu meti a mão na bolsa, puxei a carteira e entreguei para ele. Era a bolsa do personagem ou era a sua? Ei? Era a bolsa do personagem? Não, era a minha bolsa. Sua mesmo. Sempre usei bolsa. Aí dei o documento. Quando eu olhei, era o documento do carro que estava no nome da minha mulher. Aí ele pegou o documento e falou, muito bem, Paula. Desça do carro, Paula. Aí eu falei, bom, vou curtir, né? Pô, fazer o quê, né? Aí abri a porta do Carmangui, botei uma perna para fora, para ele ver, botei a outra perna, me apoiei e subi devagarzinho, assim. E ele olhando assim, né? Aquele 1,83 m de travesti, né? Aí ele falou assim, tá tudo certo com você, Paula? Ele gostou do nome. Ele fascinado. Nesse momento, vem subir na Paula, do outro lado da rua, com a mãe dela, e escuta ela falar assim, mãe, aquele ali é o Anselmo. Mas ele pelo menos conheceu a Paula verdadeira, que passou ali com a mãe. Ele ficou decepcionado. Você é ator, é diretor, faz drama, mas você também você é muito associado à comédia, né? Você é muito lembrado por comédia, desde a época... Como é que você foi parar no Bronco, na Band? Então, toca o telefone, tinha acabado de fazer uma novela na Globo de sucesso, chamada Um Sonho a Mais, que eu fazia um Gêmeos, que tinha um bordão, talvez alguém aqui um pouquinho mais velho lembre, ele falava, tá maus, tá maus. E aí o Golias viu isso na televisão e ele estava voltando na Band para fazer o sitcom dele, Bronco. E ele queria um parceiro, e ele achou que eu podia ser o parceiro, aí ele me ligou. Aí, 7 horas da manhã, eu virado da boemia e tal, toco o telefone. Alô, Anselma, aqui é o Golias. E fala, tomar no cu. Você conhecia o Golias pessoalmente? Não, mas, pô, 7 horas da manhã, alguém me ligar dizendo que é o Golias? Se ferrar, pô. Só pode ser trote.
Igual quando o Danilo me liga, eu faço a mesma coisa. Mas pode ser qualquer hora, não só de manhã, né? Qualquer hora, na verdade. Igor, tô precisando, cala a boca. E aí era o Golias, realmente. Aí ele me convidou para vir a São Paulo, eu passei na casa da minha mãe, peguei uma caderneta do Colégio João Alfredo, e aí quando eu encontrei o Golias com a Nair Belo, Renata Pronza e tal, eu falei, olha, antes de qualquer coisa, você lê a página 22 em voz alta. Ele falou, que isso, Anselmo? Eu falei, por favor, faça isso. Aí ele abriu, o aluno Anselmo Carneiro de Almeida Vasconcelos está expulso do Colégio João Alfredo por imitar o comediante Ronald Golias. Aí ele falou, o que você fazia? Eu falei, eu via você na televisão e no dia seguinte eu queria ser você. Que demais. Mas o que você fez? Não, eu entrei na sala e falei, ô Cris, fala pra mãe que minha é burro. Aí a professora falou assim, não, é que eu sou burro, isso você fala pra sua mãe. Ora. Você não conhecia ele pessoalmente, Não. mas já admirava. Foi um dos grandes encontros da minha vida, assim, foi minha faculdade, meu PhD, meu pós-doutorando. Aliás, o Golias é o comediante dos comediantes. Você vê o Renato Aragão falando que se inspirava no Golias, você vê o Jô Soares falando, o Chico Anísio falando, né? O Golias era o cara que fazia as pessoas querer fazer comédia, né? Até o Pelé. Até o Pelé. E foram quantos anos foram esse sitcom? Foram bastante tempo, né? Tem bastantes episódios, né? O Bronco. O Bronco foi nos anos 80. Eu lembro. Na Bandeirantes. Quanto tempo de série? Ficamos 5 anos fazendo. Porque esses tempos reprisava e muito episódio. Reprisa toda hora, né? O Bronco é um spin-off da clássica Família Trapo, né? A Família Trapo. Foi o marco na televisão brasileira, né? O Corte Real, o Jô Soares. Golias. A Sandra Nemberg estava também, eu lembro. A Sandra Nemberg fez, né? Tem um trechinho aí do Vasconcelos no Bronco, cadê? Como que era? Porque eu acho que depois o Golias ele veio para a praça, mas na praça ele fazia esquetes, né? Talvez o Bronco tenha sido a última dramaturgia que o Golias fez, que era um programa todo com uma dramaturgia, relações entre personagens, começo, meio e fim, falas, textos, diálogos, história. Como é que era contracenar e trabalhar com Golias? Ele era um cara que respeitava o roteiro ou ele é completamente... Eu tenho a impressão que ele era completamente anárquico, que ele entrava e fazia o que queria. Completamente anárquico, mas ele seguia o roteiro. Ele seguia a história, ele decorava a história. Ele era anárquico dentro do roteiro. A grande onda dele era desmontar o elenco, sobretudo a Nair Belo. Enquanto a Nair não se desmontasse, ele não parava. Então, ele tinha uma anarquia que é própria dos grandes comediantes, né? Da irreverência, né? Eu até escrevi um livro em homenagem a ele chamado Comédia, a Arte da Irreverência. Exatamente porque eu encontrei nele isso, a capacidade... E quando ele se perdia, era maravilhoso, porque ele me escolheu exatamente para salvar ele nesses momentos, né? Aí ele se perdia, mas que catos que a gente estava falando mesmo? Era deixa para eu... Não, é porque isso e tal, e aí a gente voltava para a história. Quanto tempo foi até você pegar a química e a dinâmica do Golias? Porque você era o sidekick, você era o escada. O escada, você é o parceiro. Isso. Você tinha tanto que ajudar ele a ficar na linha, como ser engraçado e falar as falas divertidas que eram suas, como ainda não deixar a história afundar por causa da anarquia do Golias. Sua posição era complicada. Quanto tempo até você entender sua posição e ter uma química com Golias que entra lá que vai dar tudo certo? Imediatamente. Na hora. Instantâneo. Ele já, como eu te disse, né? Eu fui expulso do colégio por imitar ele. Você sabia quem você... Ele já estava dentro de mim, entendeu? Ele era meu amigo antes da gente se conhecer. Ah, que demais isso. E ele percebeu isso, eu acho. Por isso ele me chamou. Que demais, cara. Demais, né? Sensacional, cara. Alguma vez você conseguiu se irritar com Golias
Fala, pô, aí você me quebra, você faz eu decorar um texto. Não. De 50 páginas Não, e não fala uma fala. O Golias, apesar de ter sido um dos maiores clowns da história da comédia, do humor, da irreverência, ele era quase um monge. Ele usava a mesma roupa o tempo todo. Ele não tinha móvel em casa. Não tinha móvel em casa. Ele era de uma delicadeza profunda, ele era de uma gentileza profunda. Eu jamais vi o Golias gritando, já vi irritado. Nunca vi. Demais. Ele era demais. Golias eu não conhecia. Esse eu queria ter conhecido. Você ia adorar ele. Ele me adotou. Na verdade, ele me adotou. Assim, ele chegou ao ponto de tomar conta assim, da minha vida. Ele falou assim, olha, você está pagando o teu INSS. Ele tomou conta da minha vida. Vocês conheceram o Golias? Você não conheceu, né, Igor? Não Você conheceu, Diguinho? Não. Alguém do Traje aí, Roger, conheceu o Golias? Ninguém aqui conheceu o Golias, né? Que sorte do Golias, né? Que sorte dele, que ninguém aqui conheceu ele. E no Zorra, como é que você entrou? O Zorra foi o seguinte, eu fiz um comercial com o Manga, Carlos Manga, que gostou do meu trabalho e disse assim, olha, vou começar um programa na Globo, que eu acho que vai durar uns 4 meses e tal, se você quiser eu te coloco lá. Eu falei, pô, por favor. Faz quebra aí, essa. Ele me colocou no programa, mas ele saiu logo e veio o Maurício Sherman, tá? E aí eu fazia cachê, eu não era contratado, eu fazia cachê. Aí o Sherman virou-se para mim e disse assim, olha, você vai gravar o Santinho Epitáfio. Só que tem um problema, o Rogério só grava uma vez e não ensaia. Então, aconteça o que acontecer, você não para, ok? Porque não vai ter 2. Eu falei, tá legal, beleza. Aí Te assustou cena... isso ou não? Falou, Hein? não? Te assustou? Falou, vixe. Não. Tá bom, vamos embora. A única coisa que me assusta é a geladeira vazia. É bom, E aí... Você também, né, Diguinho também. E aí a cena era, a Santinha saía, eu estava vestido de pirata, e aí iam entrar umas garotas e a gente ia fazer um carnaval na ausência dela, tal, parará. E aí eu tinha que ficar do lado de fora do cenário, tinha uma janela, eu ia pular a janela e entrar dentro do cenário. Aí, minutos antes de gravar, eu olhei e falei, tem um baú ali, um tonel, daqueles tonéis de bebida, né? Eu vou pular no tonel e caio. Tá calculado, beleza, gravando, tal, Aí saiu, fizeram sinal para mim, eu pulei. Quando eu pulei, afundei dentro do baú. Cenográfico, Cenográfico. Aí eu olhei, não tô sangrando, não tô machucado, vou levantar. Quando eu levantei, o baú veio junto. E aí eu fiz a cena toda dentro do baú. Quando a Nair entrou e me viu assim, ela caiu na gargalhada, foi um barato forte. Foi pro ar. E aí o Sherman virou-se para mim e disse, passa na minha sala que eu quero falar com você. Eu falei, ai, meu Deus. Aí me contratou. É assim que se faz. E foi pro ar? Foi pro ar. Foi pro ar. Anselmo, a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo. A gente volta e continua a conversa com o Anselmo. Sai daí. Anselmo Vasconcelos. E o salário, ó. Você gosta mais de fazer drama ou comédia? Eu gosto de trabalhar. Não importa. Não importa o quê. Vilão ou personagem cômico? Amante. Amante. Você gosta de amar, pô. Já, tem essa cultura no Brasil, às vezes o pessoal não entende. O ator faz um papel na TV, sai na rua, acha que o ator é o personagem. Você já apanhou, já? Já. Por causa de qual personagem você já apanhou na rua? Eu estreiei na televisão num programa icônico chamado Ciranda Cirandinha, que era uma tentativa não, foi uma realização do Daniel Filho de tentar compreender o que acontece com o jovem na sua juventude, né? O que é essa cabeça louca que o jovem tem, capaz de fazer qualquer coisa. E eu fazia, então, um personagem que era extraordinário
e que no auge de uma festa ele enlouquece, né? Ele se droga e aí ele começa a dançar com a namorada no terraço e, sem querer, ele joga a namorada e ela cai e morre. Uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, realmente. Real. E isso foi no ar e ninguém nunca tinha me visto, né? Era minha estreia na televisão. Dia seguinte, eu estava em Londrina, eu assisti o programa em Londrina e eu fui no supermercado comprar um negócio para comer e tal. Tinha um senhorzinho comprando também e tal, e aí ele olhou para mim. Seu canalha, eu vi o que você fez ontem. Levantou a mão, deu tempo de eu segurar, porque ele era um senhor, né? Deu tempo de segurar a mão, segurei a mão dele e falei, calma, senhor, calma, eu sou um ator. O que você viu ontem é uma história, não sou eu. Aí ele me olhou assim, me desculpe, meu filho, me desculpe, mas eu fiquei tão comovido com aquilo que eu achei que era você mesmo. É um elogio, hein? Pois é. É um elogio, bicho. Mas quase que eu tomei a porrada, né? Mas sabe que tem gente que acredita na TV? Uma vez, eu não tô brincando, minha mãe falou que foi no mercado, juro, Igor, minha mãe falou que foi no mercado, já contei pro Diguinho essa história, minha mãe falou que foi no mercado, uma senhorinha, uma velha, parou minha mãe na fila do mercado e falou, fala pro Danilo tomar cuidado com aquele cara da guitarra lá, que outro dia eu vi ele fazendo careta pro Danilo que não gosta do Danilo. Eu vi. Tipo, a câmera vai no Klein, ela viu o Klein puto assim e ela viu. Ela viu. Ela percebeu antes de todo mundo. Ela percebeu. Você tá filmando o filme Toda Nudez Será Castigada. Estou. Quando sai? Tá em fase de filmagem ainda? Estamos começando a filmar. Daniel Filho fazendo um trabalho magnífico. Quase todos os filmes de Daniel eu faço, né? Legal. E aí ele comprou os direitos de Toda Nudez Será Castigada. Pô, tem que fazer. Você já quase apanhou na rua por causa dele? É verdade, tem que fazer, né? Mas o mais engraçado dessa coisa do público foi uma senhora. Eu estava naquela esteira para pegar a mala, né? E aí tinha uma senhora dessas com cabelo azul, que usa aquela rinsagem azul, mais né? de simples. Né? E ela me olhava assim. E eu ali esperando a mala, tal, ela olhou de novo. Eu falei, bom, ela está com vergonha de falar comigo. Tudo bem, senhora, como é que vai e tal? Ela falou assim, você parece aquele homem da televisão. Eu falei, sou eu. Ela disse, deixa de ser besta. Você não me engana, não, seu vagabundo. Não vai me enganar, não. Ela só queria encrenca, né? Mas eu queria falar, se você permitisse, claro, de um trabalho que está sem a menina dos meus olhos do momento, que é o espetáculo O Diabo em Miss Davis. A história da Bette Davis? No Rio de Janeiro, estreou agora no dia 3 e vai até o dia 31 de julho. Qual é o teatro? No Teatro Provocações, no Barra Point, no início da Barra, tem estacionamento, metrô do lado, com a incrível Nina de Pádua, que está fazendo um trabalho elogiadíssimo, o espetáculo é lindo, você tem que assistir esse espetáculo. É a história da Bette Davis. É a história da Bette Davis. Que demais. Ó, que dia? Vamos lá. De quinta a domingo. Quinta a domingo. Teatro Provocações. Teatro Provocações. No shopping Barra Shopping. Ou Barra Point. Barra Point. Tem estacionamento Tijuca, acessível, não é? Uhum. E fica até quando em cartaz? 31 de julho. Só até esse mês. Você tem que correr para assistir. Correr para assistir, Vai lindo. correr para assistir. É a história de Bette Davis. Fala da filha da Bette Davis ou só da Bette? Fala de tudo. Bette Davis a filha... Teve uma filha doente, né? A filha falava... É a filha da Bette Davis, né? Que xingava muito a mãe? Não, isso é da Joan Crawford. Isso, da Joan Crawford. Mamãezinha querida. Exatamente. Nossa, ele tem cultura. A história da Bette Davis. Elas brigavam. Culto. Elas brigavam, elas eram as maiores rivais que Hollywood já viu, mas depois tiveram que trabalhar junto. Na peça, tem um momento culminante da peça, que ela fala mal da Joan, caramba, tal, mas quando ela recebe o telefonema dizendo que a Joan morreu, é o grande momento da peça. Que é surpresa. Não vai falar, Você tem que assistir. No Teatro Provocações, no Barra Point. Muito bem. Fora isso, você lançou um e-book, né? De escrita terapêutica?
Desde que minha mãe me contou a história do meu nascimento, que eu faço terapia, análise, para entender isso direito. Conseguiu já? Eu acho que uma parte eu consegui, assim, me entender, né? Porque durante muito tempo eu tive mania de 2. Você está brincando? É. O que é mania de 2? É ir no restaurante, exemplo, pedir 2 pratos, pedir 2 cafés? Me dá essa xícara. Você pode me dar outra? Você está brincando? Obrigado. Você chega a pedir 2... No McDonald's, você só pede o número 2. Eu tinha essa mania, assim, você eu comprava 2 camisas iguais. 2 cafés, 2 camisas iguais. 2 camisas iguais. Você chega a sentar sozinho, pedir 2 cafés? Que doideira, cara. Doideira. Aí eu fui ver o que era isso, tal, parará, e é um processo muito bonito, assim, de você descobrir o seu duplo, né? Todos nós temos isso, eu de uma maneira mais manifestada. E aí eu descobri que a grande ferramenta que me ajudou a entender tudo isso era escrever. Mas não escrever pensando, escrever por reflexo, pela medula, entendeu? Que nem um jogador de futebol. Quando você vê, por exemplo, o gol fantástico do João Arias, entendeu? Você acha que ele pensou naquele momento ali? Eu vou botar o pé assim, com 330 graus, a bola vai fazer assim. Não, aquele é um reflexo de uma coisa que ele treinou, né? Então, a escrita reflexiva é assim, você vai botando para fora, vai botando para fora, vai botando para fora. Depois você lê aquilo e aí você começa a achar um sentido que não está nas palavras, mas na execução do inconsciente. Quase uma oração, hein? Quase, exatamente. Porra, Danilo, arrasou. Agora, você sabe que a oração é um dos processos mais terapêuticos que existe? Sem dúvida, sem dúvida. Essa mania de 2 é por causa do irmão gêmeo? Sim. O Diguinho tem essa... Eu já fui no restaurante com o Diguinho, você tem a mania de 20, né? Você vai no restaurante, você pede prato para 20. É que eu tenho irmão gêmeo também. Então... É verdade, você tem irmão gêmeo. Só uma observação, ele falou de forma brilhante do gol do John Arias. Parabéns, Fluminense, incrível, representando bem o Brasil no Mundial. Isso é time, porque... Aliás... Você tá brincando, é sério? Olha aí, tá aí, ó. Pode levantar, rápido de pé. Parabéns. Aliás, uma pergunta, como é que foi o Palmeiras no Mundial, Klein? Você acompanhou? O que aconteceu com o Palmeiras? Ele ganhou esse Mundial? Eu não lembro. Não tô acompanhando, não. Ele não tá acompanhando esse... Põe a câmera na cara dele. Vamos rir. Olha, vamos rir dessa cara. Olha lá. Ô, Anselmo, eu quero te agradecer pela visita. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Vamos... Se você tiver agenda à disposição, no nosso Halloween, vamos fazer o Teatro do Terror? Não, tá combinado vamos isso. Fazer? Vamos fazer. Vai ser legal, hein? Fazer. Eu vou fazer o Zé do Caixão. Eu vou fazer o Zé do Caixão. Vai ser demais. Você faz o boneco Josias ou nós inventar outro? Não, vamos fazer uma coisa aterrorizante. Boa, Anselmo, muito obrigado por ter vindo, Nada, viu? querido, Quando você faz, tá vendo? Vocês, muito obrigado pela excelente audiência. Continue com o SBT. Valeu. No final, tudo dá certo, nem sempre para você, mas para alguém com certeza. Esta foi a lição do De Noite de hoje.